Ufa, de novo, essa vai ser a última vez. Gente, que cai. Eu acho que tá tendo uma questão de quantidade de uso mesmo, né, da internet, e a tendência é essa profusão, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Estou aguardando a conexão dela, ela regressar. Percebo que essa questão da conexão mesmo, né? Dependendo do bairro, dependendo do local, a conexão ela é diferente. Então alguns ficam melhores, outros não. Eu já coloquei a minha conexão a máxima possível, né? Dentro do plano que eu utilizo, né? Da empresa que eu utilizo. Eu já botei a máxima possível, que é justamente para não cair. Mas de fato, é muita gente utilizando. Eu tô procurando marcar em horários fora, né? Tanto que as outras lives vão ser às 4 da tarde. Então, é um horário que tem menos gente. Essa, ela precisou que fosse uma live nesse horário. E eu percebi que nesse horário tem muita gente pedindo. Tem muita gente fazendo live. Então, deixa eu ver se ela já tá aqui. Se você já entrou, eu peço que você me peça para dividir a tela, que eu aceito, tá? Que eu vi o seu nomezinho ali como entrando, mas se eu clico nele, eu saio da live. Então eu vou aguardar. Ela tá me comunicando aqui do ladinho comigo. Eu vou aguardar ela mais uma vez, que pode ser alguma coisa também, o fato dela estar lá em Porto Belo, né? Não sei se tem alguma relação. Então eu tô aguardando aqui. Vamos ver se... Pronto. Tô saindo da tela, gente. Já estou online. Que eu acho que o dela é que tá travando. Tô pedindo aqui para que ela me peça novamente, para que a gente já, assim que ela entrar, a gente já vai começar, tá? A gente já vai começar a ouvir a experiência dela. Ela trabalha com luto, com mulheres, né? Então, é muito interessante essa perspectiva. Tô falando com ela aqui que eu estou de volta, que eu estou online, que tá dando para ela como caiu. E falar de luto, é... Deixa eu ver se ela tá mais uma vez. E falar de luto é falar de algo que todos vivenciamos em algum momento da nossa vida, né? E falar de luto não é falar apenas da perda pela morte, mas a gente vive... Pronto, tá aqui, ó. Pronto. Diversos lutos ao longo da vida. E a gente precisa ter um olhar empático sobre ele. Pronto. Voltei. É que você travou a sua tela. Não sei se para ti estava travada a minha também. Sim, Mas é muita travou. gente, né, usando a internet nesse período de Ele quarentena. trava. Você sabe que, Milena, às vezes até nos nossos grupos, que a gente tem um grupo de mãezinhas de luto, e a gente também fica com a conexão muito ruim. Sim. Então eu vou pedir que você já comente, você fale sobre o seu trabalho, a sua vivência, né? Que você possa colaborar, contribuir, partilhar com a gente as suas atividades, que, nossa, assim, já muitos elogios. E Ai, que as dúvidas que tiverem eu vou registrando. Aí no espaçozinho que eu encontrar, a gente conversa sobre essas dúvidas, eu vou passando para você e aí a gente vai dialogando. Pode ser? então, tá bom, claro, pode ser Bacana, vamos sim. lá. Então, Milena, eu na verdade, né, eu iniciei a minha carreira como terapeuta de casais e de famílias, né? E passei praticamente todos os meus os anos trabalhando com isso. Mas como em toda família existe a questão do luto, né? Não tem como não existir o luto numa família.
eu acabei resolvendo me especializar em luto. E aí tu sabes que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu me especializei em luto e não trabalhava com luto, porque não tinha demanda para isso. E aí, muito curioso. E aí o que aconteceu foi que uma mãe que tinha perdido seu bebê, ela me convidou para começar um projeto que acolhesse as mães de anjo, né? Então, a partir de então, isso foi em outubro do ano passado, nós estamos desenvolvendo esse projeto, né? Que, por sinal, nós estamos transformando numa associação, onde a gente trabalha com as perdas gestacionais e neonatais. Né? Então, hoje eu trabalho, não vou dizer exclusivamente, porque obviamente eu continuo com o meu consultório, mas hoje eu tenho esse trabalho paralelo que é o de acolhimento a essas mãezinhas. E aí o que que acontece, né? Como é que a gente trabalha a questão do luto? Eu vou falar um pouquinho sobre o luto. Eu não vou falar especificamente essa situação das mães, porque as mães se enquadram dentro de um tópico diferente do luto, tá? Mas eu vou falar de uma forma um pouquinho mais abrangente, e aí eu te peço, Milena, vai me interrompendo, vai perguntando, que tu sabes o quanto é importante que a gente tenha essa demanda, né? Tá? Então, assim, né? O que que é o luto, né? Para nós, profissionais da saúde mental, né? O luto, na verdade, ele é um processo de mudança, né? Na qual todos nós passamos, né? Então, assim, o luto necessariamente ele vai implicar numa perda e numa mudança. Uma mudança no processo de vida da pessoa, né? Então, por exemplo, a situação atual que nós estamos vivendo, desse confinamento, desse isolamento social, ele está gerando lutos. Porque está gerando perdas e está gerando mudanças, né? Muitas pessoas não necessariamente estão perdendo emprego. Não, mas temporariamente estão afastadas do emprego. Temporariamente não estão podendo ver os seus familiares queridos, né? Tiveram que cancelar uma viagem de última hora. Tudo isso são perdas. E tudo isso vai gerar luto em todos nós. Logicamente, o luto, ele tem graus conforme o apego que a gente tem e conforme a situação que a gente está vivendo, né? Então, quanto mais apegado eu sou a determinada situação ou a determinada pessoa, maior o meu luto, né? Quanto menos apego eu tenho, menor o meu luto. Como é que a gente avalia o maior e o menor? Pelo nível de sofrimento, Milena. Pelo nível de sofrimento da pessoa, pelos sintomas que a pessoa desenvolve e apresenta e pelo tempo de permanência desse luto. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, Milena? Eu tô te ouvindo super bem, tá bem claro, e você já abordou algo que já foi perguntado, que eu até registrei, que é essa Por favor. atual também pode ser vista como um luto? Então você já entrou Já e respondi. já respondeu. Já me antecipei. Ótimo, ótimo, perfeito. Sim, sim, gera vários lutos, não é um, né? Então a gente está tendo que lidar com muitos lutos e por conta disso a gente tem um aumento da ansiedade, né? Porque o que que acontece? Uma das características do luto pode ser a ansiedade, né? Outra grande característica do luto pode ser a alienação, né? Então, a gente tem pessoas que acabam se alienando, fazendo o que a gente chama de um hiperfoco, né? O hiperfoco é o termo que a gente usa com as crianças autistas, né? Você deve conhecer bem isso, que você já vi que você trabalha com educação, né? Então, a gente
tem esse hiperfoco, que é uma atenção exclusiva a determinada situação. Então, muitas pessoas se apegam ao filho, muitas pessoas se apegam à questão políticas, até a própria situação do Covid. Para quê? Para ficarem alienadas, ou seja, desconectadas daquela sensação de mal-estar, daquelas perdas que ela está tendo. Eu acho que deu para entender um pouquinho do processo que estamos vivendo com relação ao luto, né? Bom, seguindo. O luto, ele é sempre considerado um processo normal. Então, a partir do momento que a gente tem uma perda com um apego muito grande, a gente entra em processo de luto. O luto é uma tentativa emocional de a gente se reorganizar. Hoje, a literatura, Milena, ela fala em termos de tempo cronológico, que um luto ele é considerado normal, não patológico, até mais ou menos 6 a 8 meses, tá? Ele é considerado um luto normal. Quando começa a passar esse prazo e a pessoa continua naquele processo extremamente doloroso, né? Onde ela não consegue voltar à atividade dela normal, de vida, aí sim ela entra no que a gente chama de um luto patológico, um luto crônico, né? E aí, normalmente, Milena, a gente encaminha para os colegas psiquiatras, porque daí é onde a gente vai ter as complicações, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de humor, e aí a gente normalmente precisa entrar com uma medicação. Mas até então, nós consideramos todo e qualquer sintoma como algo normal do processo de luto, né? O que é importante é de a gente compreender também disso tudo, que quando a gente está vivendo o processo de luto, o que a gente busca é se orientar. Ou a gente tenta se orientar para a perda, para tentar entender o que aconteceu, por que a gente perdeu, ou a gente tenta se orientar para um processo restaurativo, que é começar uma vida nova. Por isso que a gente escuta muitas pessoas dizendo: nossa, parece uma montanha-russa de sentimentos, né? Tem horas que eu tô super bem, ou tô bem, e tem horas que eu tô no fundo do poço. Por que isso acontece? Porque quando a gente consegue reorientar e reorganizar para uma restauração, visualizando, vislumbrando coisas que eu posso começar a fazer novas sem aquela pessoa, né, ou sem aquela situação que eu perdi, eu começo a sentir uma sensação de bem-estar. Quando eu volto para a sensação da perda, de tentar ter de volta aquilo que eu perdi, eu entro na dor. Porque o que acontece? É inato nosso, é quase que instintivo, né? A gente buscar, Milena, aquilo que a gente perdeu, o objeto perdido, né? Isso é lá da infância. Por isso que a gente correlaciona muito o luto ao apego, a teoria do Bowlby, sabe? A gente faz essa correlação. Por quê? Automaticamente, na perda, a gente entra num choro, numa dor, que é a nossa tentativa instintiva de tentar pegar de volta aquilo que eu perdi, né? E aí, essa montanha-russa, ela é normal, né? Então, vai ter dias que eu vou estar extremamente triste e tem dias que eu vou estar melhor, né? O que acontece é se eu cristalizo, né? Se eu fico numa ponta ou na outra ponta. Se eu fico... Perdi alguém, né? Já aconteceu isso de eu ter essa experiência com um paciente. Morreu o marido e ela disse, tá tudo bem, a vida continua, e ela seguiu o trabalho dela e ficou tudo bem. Não ficou bem. Ela tinha que ter entrado em contato com a perda. Ela não entrou.
ela ficou só no processo restaurativo. Então, quando a gente fica cristalizado num dos polos, a gente adoece. O que aconteceu? O luto dela foi tardio. E quando a gente tem um luto tardio, a gente normalmente tem a possibilidade de ter um luto patológico. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu fico só acreditando que eu vou conseguir ter de volta o objeto perdido. Por exemplo, a gente costuma ver de vez em quando acidentes aéreos, né? Raramente, mas às vezes acontece. E quando não acham, né, os corpos, os restos do avião, então a pessoa ela fica no foco da perda, de procurar o objeto perdido, acreditando que talvez esteja vivo, acreditando que possa existir uma esperança, aí ela também não sai do luto, né? Então a gente tem 3 situações aonde o luto se torna patológico. Quando a gente fica num dos polos e quando a gente permanece por muito tempo no processo de luto. Tô me fazendo claro, estou sentindo, tô falando bastante. Não, pode seguir, assim, eu estou anotando algumas observações, mas depois, e veio uma dúvida aqui. O luto pode durar 5 anos? Não. Ele pode durar 10 anos, mas ele não é mais considerado um luto normal. Né? Com 5 anos, a pessoa necessariamente tem que ter elaborado esse luto. Aí a gente já está no luto patológico. Já está no luto patológico, né? Então, assim, se tem sintomas, Milena, sintomas de transtornos psiquiátricos, a gente medica, né? A gente encaminha para os colegas para prescreverem medicação. Agora, se não tem, o importante é poder estar trabalhando isso, né? Entrando em contato com esse luto, porque ela está no polo da busca, com certeza, da orientação para a perda, né? Tentando buscar por que eu perdi, por que isso aconteceu comigo, né? E aí, enquanto ela fica nesse movimento, ela não sai. Ela colocou aqui, entendi. Ela, entendi. E é interessante essa fala quando assim, se permitir viver o luto, é se permitir entrar em contato com a dor, né? Muito importante, Milena. É que a gente tem uma tendência de querer fugir da dor, né? De não querer enxergar essa dor. Eu digo que é varrer a sujeirinha para debaixo do tapete, achando que assim é forte. A gente tem essa crença de que assim eu sou forte, de que assim eu vou dar conta, né? E isso é muito ruim. Isso para nós profissionais da saúde mental, isso é um problema, né? Então eu costumo dizer para as pessoas assim: chorem, gritem, esperneiem, né? Se precisar, bota um travesseiro assim no rosto e berra, porque quanto mais você sofrer num primeiro momento, mais rápido você vai sair desse luto. Porque o que acontece, Milena? A gente trabalha, existem várias linhas que trabalham com as questões do luto. Bowlby tem uma teoria, tem muitos profissionais que seguem a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que tem uns livros maravilhosos, e ela fala nas 5 etapas do luto, né? Eu recomendo os livros dela, são fantásticos. Mas a gente hoje tem visto que normalmente o luto, ele oscila em mais ou menos 3 fases. Eu sempre falo isso para as mãezinhas, né? Então, assim, num primeiro momento, o primeiro momento é a negação da situação, né? É aquele momento que a gente fica num estado de torpor, praticamente anestesiado, em que a gente não está compreendendo o que está acontecendo. É praticamente quando a gente recebe a notícia. Esse estado, ele pode durar de segundos
e ele é aceitável até mais ou menos 2 a 3 dias numa não aceitação. Tudo também depende da situação. Por exemplo, num acidente aéreo, às vezes pode durar mais, porque a pessoa fica em processo de negação mais tempo, né? Uma vez eu li num texto de que tinham familiares que diziam que os tripulantes, enfim, tinham todos sido abduzidos, né? Então, assim, tentando justificar e no processo da negação, né? Agora, quando eu entro em contato, por exemplo, né, acontece um acidente de carro, né, e alguém muito próximo, um marido, um filho, um pai, uma mãe morre. E eu visualizo aquele corpo e eu vou naquele velório e eu continuo nesse processo da primeira fase por mais de 2, 3 dias, isso também já começa a se instalar uma patologia. Ou seja, não está mais dentro da normalidade. A gente precisa fazer aquela pessoa compreender que aconteceu a morte. A pessoa precisa tomar consciência do processo da morte. Então, assim, e por que acontece essa primeira etapa? É um mecanismo de defesa nosso, é um mecanismo de proteção nosso, na verdade, né? Essa não aceitação. Não é verdade, é um pesadelo. Não, parece que eu tô sonhando. A gente escuta eles, né, falando isso. A gente já viveu isso, né, Milena? Assim, não, parece mentira. Aquela informação não processa, né? E aí, quando a gente sai dessa etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa da revolta. É a etapa da raiva. Então, assim, eu compreendi que aquilo aconteceu, mas eu não aceito de jeito nenhum. Então, eu vou me revoltar com tudo, né? Quem acredita em Deus vai se revoltar com Deus. Se foi uma situação médica, vai se revoltar com a equipe médica, com o hospital, né? Às vezes, em caso de suicídio, né? É muito engraçado que no caso de suicídio, a revolta não se dá com o morto, se dá com aquela situação, aquele local que permitiu que ele cometesse o suicídio, com aquela medicação que estava disponível naquele momento, que ela não deveria ser vendida, né? Então, assim, é muito curioso isso, né? Então, assim, e essa fase da revolta, ela costuma levar de 1 mês, mais ou menos, até 1 mês e meio. Ela dura bastante tempo, né? É quando a pessoa vai elaborando, né? Quando ela vai começando a tomar consciência de que aquilo realmente é verdadeiro. Aquilo está acontecendo e ela está passando por isso. Até que ela começa a entrar num processo de aceitação, né? E aí, essa fase, às vezes, essa palavra costuma revoltar algumas pessoas, né? Principalmente as mães, que ela diz, eu não vou aceitar nunca que meu filho morreu, né? Mas o que acontece, Milena, é que a gente vai aceitando. E o que é aceitar? O aceitar não é só dizer, tá tudo certo, entendi, né? Morreu e pronto. Não. O aceitar é começar a sair da revolta e a entender que realmente aquela pessoa, aquela situação não faz mais parte da minha vida. Mesmo com dor, mesmo com saudade, mas aí já não mais com revolta, já não mais com raiva. E é muito curioso que normalmente o começo dessa etapa da aceitação, ela se dá através do que a gente chama de barganha. Então, assim, né? A gente começa aqui na nossa cabecinha a fazer negociações, né? Então, assim, a gente negocia com Deus, a gente negocia com a equipe médica, com a gente mesmo. Então agora, se eu for uma boa, eu digo para as mamães assim, né? Se eu for uma boa mulher, se eu for uma boa esposa, uma boa profissional, eu vou ganhar um outro bebê saudável. Então tá. Então eu vou ter um próximo filhinho. Então tá tudo certo, né? Mas assim,
na verdade, é só uma tentativa de negociar consigo mesmo para acalmar o seu coração, né? E para poder dizer, você está voltando à sua rotina, você está voltando à sua vida. E as pessoas confundem essa etapa de aceitação com uma felicidade extrema, mas não é isso, né? Porque a saudade vai continuar existindo, aquela falta, aquele buraco. O que vai acontecendo é que a gente vai aprendendo a viver sem aquilo, sem aquela pessoa. Então a gente vai aceitando, é como se as coisas fossem se encaixando, né, Milena? Vai tudo voltando assim, mais ou menos para o lugar. Eu não sei se tu percebes isso, Milena, mas fazendo um link disso que eu tô falando do luto com essa questão atual que a gente está vivendo, né? Eu já tô há um mês, um mês eu tô dentro de casa, né? Tô levando assim à risca a tal da história do confinamento. E tu sabes que as 2 primeiras semanas foram muito, muito, muito difíceis para mim. Eu fiquei extremamente ansiosa. E hoje, no dia de hoje, essa semana, eu tô muito tranquila. Para mim, eu podia viver assim para sempre. Tava tudo certo. Sabe? Tá muito bom atender online, tá muito bom estar em casa, parece que eu tô assim, até mais leve. Lógico, eu me readaptei, né? Eu me readaptei, eu mato a saudade das minhas amigas aqui, assim, conversando. Eu faço o grupo das mãezinhas aqui online. E eu digo assim, nossa, tá tudo certo, a vida vai seguindo, né? Então, essa é a fase da aceitação. E aí, quando a gente entra nessa fase, a gente elaborou o luto. Uhum. Por isso que eu gosto de trabalhar com essas 3 fases, sabe? Tá vindo algumas perguntas, Pois por não. exemplo, a que veio agora, tá? O luto de pessoas queridas é diferente do luto pela perda profissional, por exemplo? É diferente. É diferente pelo tipo de apego que você tem. E veja, eu falo apego, eu não falo amor, né? Porque às vezes a gente não tem aquele amor por aquela determinada pessoa, mas a gente depende dela de alguma forma emocionalmente. Quando não depende em outros aspectos, mas para o luto o que importa é a questão emocional, né, Milena? Então faz muita diferença. Agora, eu vou te falar que eu já vi, por exemplo, casos de pessoas que não tinham muito apego, não tinham muitas relações afetivas e de perderem o emprego e disso fazer um estrago muito grande na vida dessa pessoa, dela entrar num luto muito, até quase crônico, digamos assim, porque ela tinha muito apego por esse trabalho. Porque daí esse trabalho acaba substituindo aquele apego às pessoas, né? Então, pode acontecer. Mas é que como ela se referiu a pessoas queridas, eu tô imaginando que tem um apego aí. E veio também uma pergunta que eu anotei aqui, falar um pouquinho mais sobre a alienação. Se a alienação pode ter alguma relação com o medo da mudança. Normalmente ela está alienada ao medo dessa mudança, né? Então eu vou me alienar, eu vou me agarrar a algo que me dê alguma segurança, porque o que a gente busca é isso, uma segurança, né? Uma segurança que eu falo emocional, né? Então, como a gente busca essa segurança emocional, quando eu fico alienado, eu fico naquilo que eu tenho certeza. Sim. Mesmo que aquilo não seja real. Às vezes aquilo não é real, às vezes aquilo é uma fantasia, né? Aquilo não existe de fato no concreto. Mas eu acreditar que aquilo é real, que aquilo é justificável para mim, para aliviar a minha dor, faz com que eu fique alienada àquela determinada situação, sim, né? E distante daquilo que está me fazendo mal, né, Milena? Porque assim, ó, Milena, a gente tem o que a gente chama do mundo presumido, né?
O mundo presumido não é não é o mundo real, não é o mundo de fato. O mundo presumido é aquilo que eu vou internalizando, é aquilo que eu vou guardando e registrando conforme eu vou aprendendo. Então, normalmente isso se dá ali na primeira infância, né? E o que que normalmente eu registro? Eu registro as situações, os momentos que vão, de alguma forma, me dando essa segurança, mesmo que isso não seja real. Então, quando eu tenho uma perda que abala, que desestabiliza essa minha segurança, eu caio. Então, assim, a verdade é, eu fico pensando que a gente quanto mais segura a gente é internamente, dentro das nossas fantasias, eu brinco que é maior o tombo, porque eu não estou lidando com o real, eu estou muito no fantasioso, Uhum. né? Porque eu preciso, por isso que talvez aquela tem dúvidas, tem questionamentos. Isso é real. Eu estava até esses dias relendo que o apego seguro, às vezes ele pode ser um complicador muito grande também para a situação do luto, né? Porque eu tenho tanta segurança que eu não vou perder. E Uhum. aí quando eu perco, eu não sei lidar. Diferente de quem tem dados de realidade, né? De quem vai lidando com frustrações, com perdas, né? Por isso que hoje em dia, entrando numa outra questão, mas hoje em dia a gente está tendo um índice altíssimo de suicídio, né, Milena? Altíssimo. E a gente vê que são pessoas que não conseguem, muitas vezes, quando não está instalado um transtorno, um quadro psiquiátrico, né? Um transtorno de humor, normalmente por conta da depressão, a gente percebe que é a incapacidade de lidar com a frustração. E o que é a frustração? É a perda. Né? Esses tempos lá em Florianópolis, eu soube de uma moça que se suicidou porque não tinha conseguido entrar no vestibular. Né? Então, assim, eu não estou julgando o quanto isso é importante para ela, mas a incapacidade de eu lidar com uma frustração, né, faz com que meu apego seja muito maior e a minha frustração muito maior. Eu vejo isso muito complexo quando se trata de adolescente. Está tendo muito suicídio de adolescente porque não querem ingressar na faculdade de medicina, por exemplo. Recentemente teve um rapaz que se suicidou. Mas não é porque ele não consegue entrar na faculdade, ou não queria fazer medicina, a situação era essa. Ele não queria e os pais impuseram e falaram que ele só ia, não tem outra chance para ele a não ser fazer medicina, e foi até que ele não conseguiu ver outra saída para essa situação, a não ser tirar a própria vida. Então há todo um contexto, né? Essa questão do suicídio daria uma live bem legal para focar, né? Porque é Daria. bastante complexo. E falando nessa questão de contexto, vieram 3 perguntas, eu vou colocar e você vê como é que você pode articulá-las, o que você fica Tá. mais confortável. Tá. Como a gente sabe que o luto foi elaborado, Uhum. né? Como é que eu posso ajudar, por exemplo, um filho que perdeu um irmão, alguém que Uhum. teve, né? Alguém da família, e a relação do luto com a cultura. Uhum. Tá, Essas são 3. duas. Oi? Então, vou te pedir para repetir, então, por favor, Milena. A primeira Então eu qual vou, é? então eu vou por parte. Como é que a gente sabe que nós elaboramos, que o luto foi elaborado? Como é que a gente sabe que o luto foi elaborado? Aham. Tá. A gente sabe que o luto foi elaborado primeiro quando a gente não tem mais sintomatologia. O que significa isso? Quando a gente não tem mais, por exemplo, alterações de sono, quando a gente não tem mais alterações de apetite, quando a gente consegue estabelecer a rotina que a gente normalmente tinha,
retomar as atividades de trabalho, escola, estudos, enfim, né? E quando a pessoa consegue conversar sobre aquele assunto, sobre aquela perda, sem entrar mais na revolta. Ela pode até chorar, porque chorar é um processo normal. Mas quando ela não tem mais a revolta, porque daí ela já está na aceitação. Mas veja, ela necessariamente, Milena, tem que ter passado pelas outras etapas. Porque se ela não passou, ela tá naquilo que eu falei lá do luto tardio, sabe? Sim. Então ela tem que ter passado. Então a gente olha, se ela chorou, ela sofreu, ela passou por toda essa raiva. Ah, então ok. Então ela tá com um luto já elaborado. Uhum. Que não precisa tem um tempo, como você falou, né? A gente pode durar segundos a ligação, como pode durar um pouquinho mais. Então, se permitir mesmo olhar para si, se conhecer e permitir esse mergulho na dor. Tá tudo bem chorar, né? Tá tudo bem. Imagina que lindo a gente educar as crianças desde pequenininha dizendo tá tudo bem chorar. Ao invés de falar, não chora, né? É completamente diferente uma educação onde tu percebe tudo bem chorar, faz parte do processo. E eu tô chorando. E o seu papel, ombro amigo, não precisa ser falar para eu não chorar porque vai passar. Eu sei que vai passar, mas agora eu tô precisando só do seu ombro. E agora eu estou precisando tirar daqui o que está transbordando. Isso mesmo, que lindo isso. Porque assim, Milena, as pessoas normalmente dizem, elas chegam no consultório já com a seguinte fala: eu tô com depressão. Eu perdi meu pai, meu marido, minha esposa e eu tô deprimida, né? E eu pergunto, mas como que você sabe que você tá deprimido, né? Porque eu só choro. Faz uma semana, mas ela só chora. E eu digo, mas tá tudo bem, então tá tudo bem, né? Mas Lu, eu choro sem parar. Isso mesmo, vamos chorar. Né? Porque a pessoa tenta cessar, né? Encerrar mesmo, né? O choro. Não, mas eu preciso ficar forte. Tem uma coisa muito curiosa com relação principalmente às mães, quando perdem os bebês, que elas têm outro filho já, elas dizem assim, mas eu tenho que ficar forte porque tem o fulano, o outro filhinho, que tem 3, 4, 5 anos, eu tenho que ficar forte, eu não posso mostrar que eu tô triste. Eu digo, não, você tem que mostrar que você tá triste. Você vai chamar e você vai chorar junto e vai dizer, a mamãe tá triste e a mamãe tá muito triste porque a mamãe perdeu um irmãozinho, ele morreu e a mamãe quer chorar. E se você quiser, você chora com a mamãe, mas as mamães costumam não fazer isso. É tão curioso. Não, tá tudo bem, filho, tá tudo bem. E elas, você vê que elas até secam a lágrima, sabe? Exatamente. Um post sobre isso no Insta, tá? Em algum momento no Insta, ele tá um post sobre isso que é justamente como não é bacana, não é saudável a gente fingir que não tá nada acontecendo. Porque a criança sabe o que tá acontecendo. E olha a educação que a gente está dando para essa criança quando a gente permite mostrar os sentimentos. Então, ela ao mesmo tempo vai perceber, opa, eu posso chorar também, eu posso ficar triste também, e eu sei que eu vou receber apoio. E outra, ela pode perceber que tem a capacidade de apoiar, mesmo em tenra idade. Isso. Fantástico. Isso é muito legal, né? Eu acho que isso que tu estás falando que é muito legal, dela perceber que ela pode ajudar, que ela pode ser útil naquele momento. É tão lindo isso. Elas se sentem muito importantes. Sim, sentem. Né? Sentem. Muito importante. Eu conto em alguns workshops que eu ministro uma situação muito. Eu já fui professora de educação infantil, já trabalhei com educação infantil. Mesmo, e um dia, Helena? muitos anos atrás. Olha E aí só. um dia eu cheguei muito. Eu tava vencendo uma perda.
um luto, diante de uma perda. Eu cheguei para dar aula e eles perguntaram o que estava acontecendo. 3 anos de idade, de 3 a 4, aquela faixa etária. E aí eu olhei para eles, eu tô triste, a prof tá triste. Aí eles olharam, e foi lindo isso, porque eles, o que a gente pode fazer para ajudar? E é isso que eu fazia Isso. com eles. Quando eu percebia que eles estavam tristes, eu permitia Muito. e perguntava o que a prof pode fazer para ajudar. Isso. Isso é 3 anos, gente, faixa etária 3 a 4 anos. E o que a gente pode fazer para ajudar? E aí me fez refletir. Como eu quero ser ajudada nesse momento? Porque a gente, na ânsia de ajudar, suprime a dor do outro. Tenta, né? Suprimir. E só que não é isso que queria. Talvez a pessoa quer um abraço, talvez a pessoa quer o direito de estar num lugar e chorar gritando. E tá tudo bem. Então, olha o quanto a gente ensina para a criança quando a gente permite que ela seja. E a Exatamente. gente seja na frente dela. Exatamente. Se não, Milena, sabe o que? Fica daí, entra numa situação, agora você está trazendo, que é o luto não reconhecido, né? Uhum. Que é o que acontece, por exemplo, com as mães que perdem os seus bebês, né? Durante a gestação. Ou a perda de um animalzinho, por exemplo. Também é um luto não reconhecido, né? E aí, quando a gente tem lutos não reconhecidos, a gente não se autoriza a viver esse luto, porque a gente diz pra gente mesmo, não, era só um cachorrinho, né? Tá, não tinha razão, eu tava grávida só de 4 meses, como é que eu vou chorar isso, sabe? E aí a gente acaba não vivendo o luto, porque a gente mesmo se tolhe e aí a gente adoece. Daí sim, daí não tem uma tristeza. Aí normalmente vai vir um quadro depressivo, outras sintomatologias mais adiante. E aí você está falando isso é muito importante, porque a gente daí não ensina as crianças a viverem o luto. A gente tem que chorar, a gente tem que ficar triste, não é? É. A gente tem E que ficar triste. é questionar de fato essa cultura do não sofrimento. É, Para a gente poder olhar para ele, reconhecê-lo quando ele está presente e olhar, porque se a gente não olha, não quer dizer que não somos, né? Algumas não. crianças pequenininhas fazem assim, você não existe mais, agora você existe, não. Isso aqui faz com que o contexto continue existindo, então vamos olhar para ele, né? Vamos estar com ele. Dói, então vamos buscar rede de apoio na psicologia, né, nos pares, enfim. Mas é esse Isso. lugar. E aí eu já entro numa uma delas, acho que a gente já conversou, e outra questão do luto, a relação do luto com a cultura. Uhum. E como fica em todos os lugares é muita pretensão. Mas pelo que eu entendi da pergunta, é que tem lugares que vivenciam o luto de uma maneira, tem outros que vivenciam de outra, e essas fases do luto, ela está presente em diferentes culturas, pelo que eu entendi da pergunta. Se quiser Tá. perguntar de novo, tá? Eu tô falando para a pessoa de Cotidiana que perguntou, Tu tá comentou. tentando Eu tô traduzir. tentando trazer, porque eu vou registrando rapidinho aqui, aí vai passando. Mas essa relação que em outras culturas as pessoas vivenciam de outra forma. Então, essas fases do luto, ela é, vou botar entre aspas essa palavra, universal. Como é que você vê isso? As fases do luto são vividas da mesma forma. O que acontece é como a gente internaliza isso, né? Porque por exemplo, eu até com a questão histórica, né? A questão de tempo. Por exemplo, há um tempo atrás, né, quando existia a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, era muito normal, né, que os cônjuges saíssem, fossem para a guerra e as esposas esperavam que eles não voltassem, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou sofrer, eu vou passar por todas essas etapas, mas talvez de uma forma mais reduzida, porque eu já tenho uma compreensão de que talvez aquilo vá acontecer.
né? É como se eu já me trabalhasse antes, já criasse um luto antecipado da situação, mas eu vivo da mesma maneira. Eu sei que as culturas, né, muitas culturas orientais têm toda uma crença e fazem rituais totalmente diferentes dos nossos, né? E acreditam que a gente vai, a própria doutrina espírita, né, kardecista, acredita que a gente vá para uma outra vida, né? Ou a vida segue, mas isso não tira o que a gente sente, porque existe a falta igual, existe um buraco ali, né? E aí a questão lembra, eu acho que, não sei se a pessoa escutou desde o começo, mas que o luto é sempre uma perda. Mesmo que eu esteja entendendo que ela vá para um lugar melhor, é uma perda. Por exemplo, né? Eu tenho um filho e esse filho vai morar fora. Meu filho vai... me lembra minha filha. Milena, eu tenho uma filha de 24 anos. Não sei se ela está nos assistindo agora aqui. Antes ela estava. Não sei se ela permanece aí. Mas ela foi morar fora. Ela foi estudar no Canadá. Então, assim, mesmo sabendo que ela estava indo para um lugar melhor, melhor do que aqui, possivelmente, me gerou uma dor, me gerou sintomas de luto, sabe? Quando ela estava ali no voo, me gerou ansiedade, sabe? Eu hiperventilava, não tinha ar para mim. Sintomas de luto. Então, os sintomas, eles vão existir, as condições existem, sem dúvida. E tem algo que também eu acho que eu acabei não falando, Milena. Eu espero ter respondido a pergunta. Se eu não respondi, eu peço que a pessoa daí pergunte de novo, né? Que é a questão do luto traumático. Porque a gente tem o luto que é considerado esse luto normal e a gente tem o luto traumático, né? O luto traumático, ele normalmente acontece com mortes traumáticas. Então, assim, acidente de carro, mortes repetitivas, assassinatos, suicídios, morte em grande escala, né? Então, qual é a diferença? É que no luto traumático, possivelmente a gente vai ter mais sintomas físicos, como ansiedade, né, como a alienação, do que num luto normal, do que num luto esperado, por exemplo, né? Vou fazer uma comparação. Meu pai ontem fez 79 anos de vida. Então, vamos imaginar que daqui a algum tempo ele vai morrer, né? Então, assim, é lógico que eu vou viver o luto. Lógico, é meu paizinho. Mas a gente já espera que isso vai acontecer. Porque a gente já compreende que isso está na ordem natural dos fatos, né? Agora, se eventualmente o meu pequenininho de 6 anos vier a morrer, eu vou entrar num luto traumático. Percebe? Então, essa é a diferença. E tudo isso faz com que a pessoa, o indivíduo que está vivenciando o luto, ele tenha formas diferentes de reagir. É como se... Aqui veio uma pergunta que eu acho que entra um pouquinho nesse exemplo do seu pai. A pergunta foi: uma pessoa que está vivenciando, que está com um ente querido num processo de adoecimento progressivo que não tem cura. Esse luto, ele é vivido aos poucos? Ele é um luto que ele é vivido aos poucos. Uhum. Ele é um luto que a gente normalmente usa o termo assim, ele vai sendo trabalhado, né? Então, assim, existe o luto da consciência de saber que aquela pessoa vai morrer, não vai mais estar aqui conosco, e existe esse processo de despedida, o que é muito bom se a gente for parar para pensar. Eu acho que é uma oportunidade muito boa esse processo de despedida, sabe?
A gente poder ir fazendo isso vai dando a possibilidade que a gente vá vivenciando esse luto. E normalmente, quando a pessoa morre, a gente já vivenciou. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, foi um alívio, né? Para mim foi um alívio, porque eu já tinha vivido, já tinha elaborado todo o processo de luto, né? Só faltava concretizar de fato, então acaba se tornando um alívio mesmo. Não só pelas questões de angústia, de sofrimento, de ver um ente querido sofrendo, mas porque já encerrou, não tem por que eu ficar carregando isso, né? É muito lindo quando a gente pode fazer esse processo de despedida. Tem eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo, o Ana, ela tendo a consciência, creio que aceita, creio que ninguém aceita, ninguém acha que vai chegar a hora. E é interessante a pergunta, a colocação dela me veio a refletir sobre como é que a cultura, a nossa cultura, vê a morte. É como se ela não existisse. Né? A gente nega, né, Milena? A gente nega. Milena, você deve conhecer aquele livro que fez muito sucesso, A Vida, a Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Sim. É ótimo, recomendo, viu, pessoal? Eu vou botar no Stories depois essas recomendações, tá? Depois, quando acabar a live, espera um pouquinho que é o tempo de eu digitar. E aí vai lá para os Stories que vão estar algumas indicações para aprofundamento. E é fantástico. É fantástico, porque faz a gente pensar justamente que entrar em contato com a morte, né? De repente, amanhã eu não vou mais estar aqui, o outro não vai mais estar aqui. E as pessoas vivem como se não fosse chegar nunca, né? Nunca. Inclusive na ideia de que há uma ordem natural. Sim. A ordem natural é bom, idoso vai. Mas como é que a gente pode pensar esse processo de morte, de ordem natural, dentro da elaboração do luto? Como é que você vê essa ideia de ordem natural? Como é que eu vejo a ideia da ordem natural? Quando a gente traz, que assim, que às vezes as pessoas dizem assim, mas a ordem natural é a minha avó que já é idosa morrer, não alguém mais jovem. E aí, só que quando a gente pensa que morte, ela é um processo que faz parte da vida, eu tô viva, vai acontecer. Né? A gente começa a observar que ela acontece em qualquer idade. E aí uma outra forma de olhar, e talvez outra forma de vivenciar o luto, você acha que pode fazer algum sentido isso que eu estou falando? Você tem um outro olhar? Não, eu concordo contigo, Milena. Eu acho que isso faz muita diferença. Talvez no processo de aceitação. Isso. Porque daí eu consigo chegar mais rapidamente na aceitação do luto e aí eu não corro grandes riscos de entrar num luto patológico. Aliás, talvez eu nem corra risco, porque eu tenho uma aceitação anterior já, né? Porque se eu pensar que isso não pode acontecer, né? Que, por exemplo, como as minhas mãezinhas, eu digo elas minhas mãezinhas, eu me apropriei delas. Eu sou encantada por elas. Eu digo para elas, né? Meu filho viveu 30 dias, né? Viveu 8 dias e morreu. Isso é inadmissível. Se a gente não tem essa premissa de que é natural as pessoas morrerem independente da idade, a revolta é muito maior. E a probabilidade de a gente ter um luto crônico e patológico é muito maior. É porque, veja, Milena, o luto sempre vai existir. A gente não vai escapar de sofrer, de sentir. Não vai. A gente não vai escapar. Por isso que eu te falei que independente da cultura e do tempo que a gente esteja vivendo,
Mas é mais ou menos como as esposas dos soldados que iam para a guerra, né? Já tinha uma aceitação. Se eles estão indo, existe a probabilidade de eles não voltarem, né? Então, fica mais fácil de eu aceitar, mas não significa que eu não vou vivenciar o luto. Mas eu vou vivenciar um luto de forma natural, de forma... Eu ia usar a expressão saudável, e eu acho que é um luto saudável, né? Eu vou voltar aqui num termo utilizado que até teve agradecimentos, né, por tocar nele, que é o luto não reconhecido, e que me fez pensar como as crianças e os adolescentes têm lutos não reconhecidos, né? Muito. É como se houvesse um critério. Esse pode, esse não pode. Esse Uhum, tema você pode sofrer, esse tema você não pode sofrer, né? E aí eu uhum. fico pensando como as crianças e os jovens têm, e tendo um luto não reconhecido, né? Onde é que eles buscam apoio? Se eles dependem do pai e da mãe, dependem dos adultos, para que eles possam vivenciar esse luto de uma maneira mais positiva, mais saudável, né? Então foi muito legal essa fala, porque me lembrou, deu vontade de entrar um pouquinho mais nisso, muito bacana. Tá vindo mais. Opa! Uma live só sobre o luto não reconhecido, porque tem muito, muito assunto. Tu sabes, Milena, eu não atendo adolescentes e não atendo crianças sozinhas no consultório, a não ser que eles estejam inseridos no contexto familiar, né? Então, Uhum, é assim, eu não tenho muita experiência e nem muita prática com eles, né? Basicamente, o que eu tenho de prática são com os meus filhos, né? Mas, e o que eu vejo nas escolas, enfim, né? Mas o que eu tenho percebido é que com essas, eu digo, essas modernidades, essas teorias mirabolantes que surgem por aí, é justamente isso que tu estás falando, né? Tem um luto inibido, né? Por exemplo, ó, morreu um peixinho, né? E a criança fica desesperada porque morreu um peixinho, né? E o pai vai lá, ou a mãe, enfim, pega o peixinho, joga na patente da descarga, sabe? E diz assim: meu filho, era só um peixe. Não vai chorar por causa disso. a gente compra outro. A gente compra outro. Né? E como é importante a gente fazer o ritual. Vamos então enterrar esse peixinho. Vamos se despedir desse peixinho, né? Pode chorar, eu sei que você gostava dele, né? Vamos fazer esse ritual de despedida. Isso é tão importante. E a gente perdeu isso. Isso começou a ser considerado besteira, Uhum, né? é. Eu não E sei, isso, você que trabalha mais com essa área, não, talvez possa me falar mais isso sobre me isso. preocupa um pouco, porque justamente acontece isso, assim, não era só um peixe, era só um namorado, era só uma amiga que mudou, era só uma escola que você saiu, você vai encontrar seus amigos depois de outra escola. Era só o professor que foi embora, você vai encontrar depois outro. Esse era só acaba diminuindo o sentido do outro, né? Até que o ponto Isso, de que outra pessoa, no caso o jovem, né, o adolescente, a criança, então não é importante o que eu sinto, isso. É invalida, né? valida. Invalida o sentimento do outro, né? Uhum. Ali tem ali, ó, uma pessoa escrevendo: será que os pais conseguem reconhecer a morte como um processo natural? Às vezes não, às vezes os pais não têm essa habilidade. Às vezes é a própria dificuldade dos pais que faz com que eles reajam dessa forma, né, Milena? Mas eu penso que hoje isso está uma questão muito mais cultural do que propriamente uma inabilidade dos pais, né? E quando Porque se a fala, gente... pode Pode falar, falar. pode. E quando, Porque assim, oh, falamos de novo. Vai você, pode tá ir. bom. Porque assim, ó, Milena, quando hoje em dia é tudo muito descartável, né? Tudo é muito descartável.
As Uhum. pessoas vivem de forma descartável, né? Os relacionamentos todos